Olá, eu sou o William Faria, estamos aqui no segundo ano para gravar mais um especial de Libertadores. Libertad, Strongest, Tucumã e Peñarol é o grupo 3 da Libertadores. Temos o Peñarol como o pentacampeão, mas assim, um grupo bem equilibrado, né? Sim, sim. Eu acho até que o Peñarol é o mais tradicional de todos que estão nesse grupo, né? São 5 títulos, além de outras 5 finais disputadas, na qual ele não conquistou. A última em 2011, naquele jogo contra o Santos do Neymar e do Ganso, porque desde essa final disputada com o Santos, o time não passa da fase de grupos. São 5 eliminações seguidas na fase de grupos, então tá chegando nessa pressão também o time do Peñarol. O Tucumã, participando de sua segunda Libertadores, o decano, uma curiosidade que ele emprestou as cores à seleção argentina, né? Não o contrário. O uniforme da Argentina é azul e branco por causa do Tucumã. É verdade. E assim, o Tucumã ele tá dependente de um jogador já veterano, né, no seu ataque, que é o Luiz Rodrigues, já tem 33 anos. É o segundo maior artilheiro da história do clube, ele tem 120 gols, e ele fez a carreira dele toda no Tucumã. Para não dizer que foi toda, teve um período que ele foi emprestado pro Nils, e ele retornou e é ídolo lá. E é o cara que a torcida está depositando grande esperança aí nessa Libertadores. Um dos clubes mais presentes na Libertadores no século XXI é o Libertad, né? Impressionante. Sim. Como marca presença todo ano na Copa Libertadores. E é curioso, quando não está na Libertadores, está na Sul-Americana. É um time que está sempre em competições sul-americanas e está ganhando corpo, está ganhando forma. Ano passado fez semifinal de Sul-Americana, né? Perdeu pro Independiente. A melhor campanha deles na Libertadores foi em 2006, quando chegou na semifinal contra o Internacional. E depois o Inter avançou, pegou o São Paulo na final e foi campeão. Depois foi campeão do mundo contra o Barcelona. Vale dizer que essa força do Libertad não é por acaso, né? É. O Nicolás Leones, que presidiu a Conmebol por décadas, é o time dele, o Libertad. A sede da Conmebol é no Paraguai. Não à toa, né? É um pouquinho da história do Independiente com o falecido lá na Argentina. Sim, e tem outra. Eu acho que o aspecto do Libertad hoje... O falecido é um Grondona. O aspecto do Libertad hoje ele é muito mais visto fora de campo, por esse lado político, do que dentro de campo. Até quem está na beira do campo hoje é o Bobadilla, que é o técnico do time, experiente, o goleiro uruguaio, que jogou 2 Copas do Mundo. Inclusive, depois da Copa da África, ele foi contratado pelo Corinthians, mas ele não chegou a jogar. Ele ficou só 6 meses no Corinthians e não fez nenhuma partida. E foi dispensado. E o presidente, o Horácio Cartes, é também presidente do país. Ele é o líder máximo do Paraguai. Então, toda essa questão política, não só da Conmebol, mas também da política do país, influencia muito o time paraguaio. Por fim, temos o The Strongest. Sem Chumaceiro? Sem Chumaceiro, uma pena. Porque foi o maior destaque da Libertadores ano passado. Ele foi transferido para o futebol mexicano, está no Puebla. E coube a um jogador muito interessante, né, a responsabilidade de assumir o que o Chumaceiro fazia, que é o Pablo Escobar. Artista de série de TV, exatamente, né? Ou melhor, de Netflix. Camisa 10 e capitão da equipe. Ele já jogou aqui no futebol brasileiro. Jogou no Santo André, na Ponte. Rodou pelo futebol do interior paulista. E tem altitude a seu favor. São 3.640 metros de altitude. Então, vamos ver, né? Porque eu acho que a altitude vai fazer a diferença nesse grupo. Porque o The Strongest ele tá invicto desde 2013 jogando em casa na Libertadores. A última derrota foi justamente para o Atlético Mineiro, que foi campeão. O Atlético do Cuca, que tinha o Ronaldinho, o Bernard. E desde então são 18 jogos invictos em casa, se aproveitando aí da altitude. Prosseguindo então, seus palpites, é claro. Quem passa nesse grupo? Olha, eu acho que pelo fator altitude o The Strongest é um forte candidato a passar. E eu acho que o Peñarol ainda é mais tradicional que o Libertad e o Tucumã. Pode ser que passe. Para mim passa Libertad e Peñarol. O Peñarol é mais uma torcida pelo Uruguai. Eu quero ver o Uruguai campeão da Libertadores, que não ganha há muito tempo, né? Tem tempo, Desde 88 com o Nacional. Vamos falar do grupo 4, o grupo que tem Flamengo, o grupo que tem Emelec, Flamengo e Emelec se pegaram em grupo em 2014, né? Tem o River Plate, que tá vivendo uma crise. E tem mais um time aí que eu esqueci, Felipe, pode me lembrar? Santa Fé. Santa Fé da Colômbia. Santa Fé, que foi vice-campeão colombiano no final do ano passado, perdeu pro seu grande rival, o Milionários, que tá no grupo do Corinthians. Vamos começar com o Flamengo. Sim. Expectativa pro Flamengo nessa Libertadores. Então, o Flamengo chega com uma missão muito ingrata, porque vem de 3 eliminações e na fase de grupos também. Assim como o Peñarol também está sofrendo por isso, chega numa pressão muito grande. A expectativa é que o Flamengo pelo menos avance a fase de mata-mata. Porque tem time para isso, um time muito mais qualificado do que nas 3 edições onde ele foi eliminado na fase de grupos. Tem um técnico muito experiente dentro da competição, que é o Carpegiani,
foi o único técnico que deu um título de Libertadores ao Flamengo. Assim, era fácil comandar aquele time de Zico e companhia, claro. Mas ele é um cara que deu um padrão, colocou o Lico e o Tita no time. Ganhar a Libertadores para ele não seria inédito, né? Não seria. E em 82 ele chegou na semifinal. Então, eu acho que ele é um cara que conhece muito bem essa competição. E é um cara que pode dar um fator experiência ali para os jogadores. E curioso, desde 82, quando o Carpegiani jogou essa semifinal, que foi contra o River, o Flamengo não vence o River desde então. A última vitória foi nesse jogo. Contra o River Plate, o Flamengo venceu tanto na Argentina quanto no Maracanã. O River, que não vence há 6 jogos fora de casa, sim, vive uma crise, né? Sim, fez investimentos, contratou boas peças individuais. Tem Lucas Prato, tem Scocco, tem o Armani, que é um goleiro experiente, que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional da Colômbia. Mas, coletivamente, o time do Galhardo não vingou, né? Então, é um time que depende ainda muito de bola longa, buscando os atacantes. É um time que não trabalha muito bem a bola no meio-campo. E para essa estreia contra o Flamengo, quarta-feira, tem ainda um fator que vai dificultar bastante, que são os 2 meios titulares não vão para o jogo. Né? O Pete Martinez está lesionado e o Nath Fernandes está suspenso. Então, ele vai ter ainda que quebrar a cabeça aí para montar um time para jogar contra o Flamengo. Uma eliminação em 4º lugar para o River Plate poderia sinalizar o fim da era Marcelo Galhardo, apesar dele ter renovado o contrato? Olha, eu acho que sim. Porque hoje o River o Campeonato Argentino tem 28 equipes e o River é o 20º. Das últimas 10 partidas, o River só venceu 2. Então, e como você falou, são 6 derrotas como visitante. E pode ver o seu rival ganhando 3º campeonato dos últimos 4 na Argentina. O Boca disparou na liderança do campeonato argentino e vai chegar muito forte também para a Libertadores. O time está bem entrosado. Assim como o Racing também chega muito forte. Sim. E era esperado que o River Plate fizesse frente a esses 2 times e parece que não é o que vai acontecer. Agora, acho que sim. Se o River não passar para a fase de mata-mata, o Galhardo deve cair. E o Emelec? O que esperar do Emelec? O Emelec está com Casa Nova já há uns 2 anos, né? Tá com Casa Nova. É o atual campeão equatoriano. Casa Nova é um estádio novo, não é um novo jogador, não. Jogador novo foi um apresentado essa semana, que foi o Jefferson Monteiro, que estava jogando no futebol espanhol. Ele é ídolo lá no Equador. Excelente contratação, hein? Excelente contratação, é um ponta muito forte, veloz. E o Equador também se aproveita sempre disso, né? Os jogadores equatorianos são muito fortes fisicamente, são muito rápidos. A gente viu o Barcelona de Guayaquil na edição passada, que foi um time que surpreendeu pela velocidade, pela força física. E o Emelec vem com essa mesma proposta. Então, assim, eu acho que o Flamengo, na última vez que enfrentou o Emelec, venceu lá no Equador. E dessa vez eu acho que tem time para vencer também. Acho que é o time que vai brigar ali pela última posição. Não consigo ver o Emelec brigando com Santa Fé e River do mesmo nível. Vamos falar do Santa Fé, então. O que esperar do Santa Fé? Santa Fé é vice-campeão recentemente, mas ganhou Sul-Americana também recentemente, sim, acho que em 2015. Em 2015. Ganhou do Globito, ganhou do Huracán nos pênaltis. O Santa Fé, que em 2015 foi eleito o melhor time da América, porque ele já tinha feito uma boa campanha na Libertadores. Verdade, foi semifinal. Foi semifinalista, exatamente. Ele foi semifinalista da Libertadores e depois ele foi campeão da Copa Sul-Americana. E tinha uma regra diferente do que é agora, então possibilitou isso. Só que o Santa Fé começou mal o Campeonato Colombiano esse ano. Dos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória. Então o time está na vice-lanterna, mas é aquilo, né? Um time que vem de pré-Libertadores, como o Santa Fé veio agora, já vem mais cascudo, né? Já vem com a confiança maior. E o que está acontecendo lá na Liga Nacional não passa para o que vai acontecer na Libertadores. Uma coisa até interessante da Libertadores. Às vezes a campanha no Campeonato Nacional tem pouca influência no que acontece na Libertadores pelas suas particularidades. E eu até acho que o River pode chegar muito forte por causa disso. Ele pode se encontrar justamente na Libertadores, o que ele não está encontrando. Extremamente copeiro, né? Exato. E era um dos favoritos para ganhar a Libertadores ano passado. Sim. Foi uma surpresa ser eliminado pelo Lanús. Pelo Lanús, verdade. Felipe, quem passa no grupo 4, por favor, não deixe o coração falar mais alto. Tá, sem coração falar mais alto, River e Flamengo. Eu acho que passarão Emelec e Flamengo. Então voltaremos ano que vem, né? Ou não. Ou não. Mas a gente tem Sul-Americana esse ano ainda. Tem Sul-Americana ainda. Tem Sul-Americana aí que promete ser um torneio também tão legal quanto a Libertadores. Tem muitos times tradicionais. Então é isso, senhores e senhoras. Até a próxima. Valeu.